Viver em outro mundo. Capítulo 116. Formidável. As túnicas do luar eram um tipo de túnica escura. Este manto escuro foi tecido com o cabelo de uma águia negra, que era uma besta espiritual de 7º nível. Ele não apenas voava rápido, mas o que era mais notável era sua forte defesa. Geralmente, ataques de magia e artes marciais não teriam efeito sobre ele. As águias negras eram conhecidas como os reis negros do céu. Eles eram elegantes e um pouco rebeldes. Este manto pode se defender contra ataques mágicos de 5º nível, bem como ataques de arte marcial de 4º nível ou menos. Era um item mágico de alto nível com um preço de mercado de 25.000 a 30.000 moedas de ouro. Quanto ao cajado mágico do vento, ele foi feito de um salgueiro centenário que foi encharcado no sangue de uma besta espiritual do vento. Não apenas aumentou a força dos feitiços de vento, mas também tornou os feitiços de magia negra mais fortes. Todo o cajado era azul com um cristal cravado na ponta. O preço de mercado para este item mágico pode ser de cerca de 20.000 a 25.000 moedas de ouro. Laura ia dar de presente, mas o preço não era baixo, chegando a 50.000 moedas de ouro. Isso equivalia à metade do imposto de um pequeno território. Na manhã seguinte, Laura, Nier e Kun estavam em uma carruagem a caminho de Stony Mountain. Desta vez, eles foram seguidos por 20 guardas com Sergio como líder. Laura estava bastante confiante de que ninguém na cidade de casa, incluindo o clã Purcell, ousaria atacá-los. Por causa de sua identidade, se alguém ousasse atacá-los, isso era equivalente a irritar todo o clã Marquei. Agora eles estavam sentados em uma carruagem puxada por garanhões da neve, enquanto Sergio estava montando uma besta espiritual de cavalo de 3º nível. Eles estavam se movendo rápido. Normalmente levaria 2 dias para ir de Casa City até Stony Mountain, mas para eles meio-dia seria suficiente. No momento em que Laura deixou a cidade de casa, essa notícia foi direcionada a Zal. Esse resultado era o que Zal queria ver. Na sala de sua mansão, Zal sorriu ao se sentar ao lado de Gren. Parece que vale a pena cooperar com Laura. Logo depois que ela voltou da fortaleza de Montenegro, ela vem nos visitar. Verde sorriu levemente. Sim, eles parecem realmente ter um pouco de consciência. Mas se quisermos cooperar ainda mais com eles, ainda temos que testá-los para ver se podemos trabalhar juntos. Eu estava pensando a mesma coisa. Afinal, temos muitas coisas de que outras pessoas teriam inveja. Mesmo que Laura seja confiável, não há garantia de que as pessoas ao seu redor não serão gananciosas. Ainda temos que ser cuidado, disse Zal. Verde assentiu. Então não deveríamos nos preparar para cumprimentá-los? Ah, sim, você deveria se preparar. Pouco antes do meio-dia, Laura perguntou, Sergio, quanto tempo falta para chegarmos a Stony Mountain? Enquanto cavalgava ao lado da carruagem, Sérgio disse na mesma hora, senhorita, já dá para ver as pedras da montanha. Mas a montanha passou por uma grande mudança. Oh, sério? Laura abriu a frente da carruagem para dar uma olhada. A carruagem tinha 2 portas, uma na frente e outra atrás. Havia 2 fileiras de bancos à esquerda e à direita da carruagem, com uma pequena caixa no meio, contendo coisas para comer. A caixa foi projetada com a magia do gelo, mantendo o material dentro a uma temperatura mais baixa. Havia também uma lâmpada mágica na carruagem que servia para aquecer as coisas. Pode-se dizer que esta carruagem era como uma sala de 6 metros quadrados, 3 metros de comprimento e 2 metros de largura. Era grande o suficiente para que você pudesse dormir confortavelmente. Por causa desse design, o custo dessa carruagem era muito alto. Somente aqueles com identidade e status poderiam pagar. Laura olhou para fora da carruagem e viu Stony Mountain. No entanto, não tinha sua aparência original porque toda a montanha estava cercada por uma nuvem de névoa negra. Ela então entendeu por que Sergio disse que Stony Mountain parecia diferente. A razão pela qual Laura sabia como era originalmente Stony Mountain era porque tinha uma fonte termal. Quando o comerciante dono de Stony Mountain quis vendê-lo, ele mencionou que havia uma fonte termal que poderia ser usada para criar peixes de fogo.
É claro que Laura, como empresário, não deixaria essa oportunidade passar, então ela veio a Stony Mountain para examiná-la. Mas no final, embora houvesse alguns pequenos peixes de fogo, a fonte termal simplesmente não tinha capacidade para criá-los em grande escala, então Laura desistiu. No entanto, ela ainda se lembrava de como seria a Stony Mountain, mas agora estava coberta por uma névoa negra. Kun não pôde deixar de rir enquanto olhava para Stony Mountain. Cobrir uma montanha inteira com um manto de escuridão exigiria que um mago negro estivesse pelo menos no 6º nível. Parece que Zal realmente é muito poderoso. No continente, reconheceu-se que um mago negro que conseguiu atingir o 5º nível era muito poderoso. Isso porque a magia negra era muito estranha, então quase ninguém estava disposto a desafiar um mago negro de 5º nível ou superior. Laura sorriu ligeiramente. Claro, a força de Zal é mais forte do que um 6º nível. Ele foi capaz de lidar com o imortal mercenário Grop. Além disso, ele poderia convocar mais de 1000 mortos-vivos, e cada um desses mortos-vivos era muito poderoso. Um mago de 6º nível não poderia fazer isso, certo? Kun assentiu. Ah, parece que sua classificação deveria estar no 8º nível. Caso contrário, seria impossível para ele derrotar Garan. Mas, novamente, o que aconteceu com os 100 assassinos do Ducado de Purcell que estavam com ele? Não é muito provável que todos foram mortos. Alguns deles devem ter fugido. No entanto, nenhum deles voltou. Se eles não estivessem vivos, então estariam mortos, mas ninguém encontrou seus corpos. Aqueles assassinos podem não ser fáceis de matar, mas não se esqueça que Zal poderia convocar mais de 1000 mortos-vivos. Então aqueles mortos-vivos não teriam sede de carne? Ou talvez Zal usasse suas habilidades como um mago negro para transformá-los em mortos-vivos? Não é impossível para Zal matar o exército de Garan e trazê-los de volta como mortos-vivos. O rosto de Kun mudou, então ele acenou com a cabeça. É mais provável que isso tenha acontecido. Parece que Zal é mais implacável do que eu pensava. Agora estou ainda mais curioso sobre ele. A carruagem parou no sopé da montanha pedregosa. Nesse momento, a névoa negra tornou-se mais volátil e se partiu, revelando uma estrada que subia a montanha. No meio da estrada estava um homem que tinha um capacete cobrindo o rosto. Laura o reconheceu. Ele era um dos seguidores de Zal. O homem parado no meio da estrada era obviamente Gren. Zal enviou seus assassinos para rastrear cada movimento de Laura desde que ela deixou a cidade de casa. Quando ela chegou à montanha, ele ordenou que a névoa negra se separasse. Gren curvou-se para Laura e disse: "Bem-vinda, senhorita Laura. Meu mestre sabia que você viria aqui hoje, então ele me ordenou especialmente que a cumprimentasse. Por favor, siga-me." Dito isto, a névoa negra se abriu novamente e saiu além. Gren pulou em sua cabeça, então virou seu enorme corpo e caminhou direto para a montanha. Laura não sabia o que fazer por um momento, mas ao ver Gren se afastando, tudo o que pôde fazer foi dizer ao cocheiro para segui-lo. O rosto de Kun não parecia tão bom enquanto ele observava Gren. Laura, este Zal não é tão simples. É provável que ele realmente tenha destruído o Garan. Ele estava realmente ciente de nosso paradeiro, então ele saberia com antecedência se Garan tivesse tentado armar uma emboscada. Laura sentiu. Não pensei que Zal fosse tão poderoso. Ah, mas quanto mais poderoso ele for, melhor. Precisamos de um aliado formidável. Kun estava mal-humorado enquanto murmurava. Aliados formidáveis demais podem não ser necessariamente uma coisa boa. Viver em outro mundo. Capítulo 117. Surpreendidos, guardas cercaram a carruagem de Laura enquanto subiam a estrada. A névoa negra os envolveu por trás, como um monstro que os engoliu, fazendo com que todos acelerassem inconscientemente. Logo eles viram a mansão no topo da montanha. A última vez que Laura esteve aqui, ela viu como a mansão estava em ruínas porque ninguém cuidava dela há muito tempo. Mas como Zal morava aqui agora, ela pensou que teria sido reformado, mas parecia não ter havido reformas ou manutenção. Do lado de fora, tudo ainda parecia pobre. As portas da mansão foram abertas.
Dentro havia 2 fileiras de mortos-vivos humanoides em pé na fila. Os corpos desses mortos-vivos humanoides eram verde escuros, como se tivessem sido esculpidos em jade. Eles tinham uma aparência assustadora, mas longe do ponto de terror. Pelo contrário, esses mortos-vivos quase pareciam uma obra de arte. Essas 2 fileiras somavam quase 100 mortos-vivos, cada um deles usando armaduras que geralmente eram usadas por mercenários, e eles carregavam armas. Quando Laura e Kun viram como estavam vestidos, não puderam deixar de olhar nos olhos um do outro enquanto se entendiam. Eles sabiam que há algum tempo Garen havia trazido muitos mercenários para lidar com Zal. E Laura lembrou que a primeira vez que conheceu Zal, ele convocou muitos mortos-vivos, mas poucos deles eram humanoides. No entanto, de repente, havia tantos mortos-vivos humanoides. Se você adicionar suas roupas, é natural descobrir de onde eles vieram. Gren estava sentado em linha no fundo do quintal. Quando a carruagem de Laura parou na frente dele, ele pulou e ficou ao lado da carruagem, então fez uma reverência. Por favor, senhorita Laura, meu mestre está esperando por você na sala. Laura assentiu, então ela, Nier e Kun desceram da carruagem. Gren então se virou para ela e disse, senhorita Laura, por favor, diga aos seus homens para seguirem os mortos-vivos. Eles os levarão a algum lugar para descansar. Ele apontou o dedo para os mortos-vivos, e todos eles imediatamente se curvaram para Laura. Laura e Kun ficaram surpresos por um momento. Eles estavam muito bem informados, mas nunca tinham visto um morto-vivo inteligente antes. Embora surpresos, Laura virou-se para o líder dos guardas e disse, Sergio, siga-os e vá descansar. Sergio assentiu enquanto ele e seus homens seguiam os mortos-vivos. Gren conduziu Laura, Nier e Kun pelo pátio. Ao longo do caminho, Laura roubou alguns olhares para ver tudo. Embora não fosse muito, o quintal passou por algumas reformas, tornando-o mais limpo. Enquanto os 4 continuavam, os olhos de Laura e Kun encontraram a vala por onde fluíam as fontes termais. A última vez que ela esteve aqui, as fontes termais não eram nada para se notar, mas desta vez, era tudo o que ela podia ver. Isso foi por causa do peixe de fogo denso. Eles não podiam contar o número de peixes de fogo que estavam dentro da vala. Ver essa cena surpreendeu Laura e Kun. Eles foram muito claros sobre a situação de Stony Mountain. Essas fontes termais eram inadequadas para criar tantos peixes de fogo, mas não apenas estavam vivos e bem, como eram ainda maiores do que os pequenos peixes de fogo de tamanho médio. Como isso foi possível? Gren não pôde deixar de sorrir enquanto observava os dois pararem e olharem. Claro, ele os trouxe deliberadamente aqui. Depois de ver o peixe de fogo, isso facilitaria suas conversas de cooperação. Gren então se virou para os 3 e disse, senhorita Laura, meu mestre está esperando por você lá dentro. Laura voltou à realidade, mas então apontou para o peixe de fogo e gaguejou, isso, como você fez isso? Verde sorriu levemente. Esta é a nossa casa. Por favor, entre. Em seguida, conduziu-os à sala de recepção de um dos edifícios. Laura podia ver que Gren não queria dizer, então ela não fez mais perguntas. Ela apenas trocou um olhar surpreso com Kun enquanto eles seguiam Gren para a sala de recepção. Zal e Meg estavam na sala de recepção, esperando por Laura e seu grupo. Quando viu Laura entrar, Zal disse, bem-vinda, senhorita Laura. Não pensei que, quando você voltou ontem, pudesse me ver hoje. Estou muito honrado. Laura curvou-se para Zal. Senhor Zal, comparado à sua gentileza salvadora, isso não é nada. Estou feliz por não tê-lo incomodado com minha visita abrupta hoje. Zal deu uma leve risada. A senhorita Laura é muito educada. Por favor, entre. Todos foram para a sala, onde se sentaram em 2 lados para que pudessem ficar de frente um para o outro. May trouxe um bule de chá e deu uma xícara para cada pessoa. Laura não prestou atenção ao chá, mas notou o livro de ferro que Meg carregava. Laura e Kun eram pessoas bem informadas, então naturalmente reconheceriam o livro de ferro,
mas não achavam que um servo de Zhao realmente o estaria segurando. Zhao notou para onde os olhos dos dois estavam olhando, mas não disse nada sobre isso. Este é um lugar pequeno, e nós realmente não temos nada para entretê-los. Por favor, vocês dois não querem experimentar o nosso chá? Os dois se recuperaram e educadamente tomaram um gole de seus copos. Zhao olhou para Kun e perguntou, Senhorita Laura, quem é? Desculpe, que rude da minha parte, disse Laura. Esta é minha governanta, mas eu a respeito como um ancião. Ele é meu avô Kun. Kun se levantou e então se curvou para Zhao. Gostaria de agradecer ao Sr. Zhao por resgatar a senhorita Laura. Ela é como uma família para mim. Zhao acenou. Não vale a pena mencionar. Sente-se, Sr. Kun. Kun sentou-se novamente, enquanto Laura olhou para Zhao e perguntou, tenho uma pergunta, mas não sei se é impróprio eu falar. O que você quer me perguntar, senhorita Laura? Laura olhou para Meg. Senhor Zhao, sua empregada está segurando o livro de ferro. Mas de onde ele veio? Zhao deu uma leve risada. Oh, eu apenas peguei de alguém que queria vir aqui criar problemas. Não é algo com que eu possa fazer nada, então eu apenas recompensei minha empregada com isso. Laura e Kun olharam cuidadosamente para Meg. Esses dois poderiam ser considerados especialistas, então eles foram capazes de detectar uma forte onda de magia flutuando dela. Parece que ela não era nada menos que uma maga de 5º nível. Os dois não puderam deixar de se sentir surpresos. Desde que chegaram a Stone Mountain, foram surpreendidos por muitas surpresas. Seja uma montanha inteira coberta por magia negra, os mortos-vivos corteses que podiam entender as pessoas, o grande número de peixes de fogo e uma empregada que também era uma maga de 5º nível, todas essas coisas os surpreenderam. Laura e Kun podiam ver o brilho nos olhos um do outro. Kun parou por um momento para respirar fundo, depois se virou para Zhao e perguntou, Senhor Zhao, o que aconteceu com o homem que o atacou? Zhao sorriu. Você não viu que ele se tornou meu servo? Embora eles estivessem esperando por isso, ao ouvir Zhao dizer a eles, eles ainda se sentiram muito surpresos. Senhor Zhao, você está dizendo que fez de um mago da luz seu servo? Kun estava bem informado, então naturalmente ele sabia que era difícil para um mago de luz se transformar em um morto-vivo. Havia uma alta probabilidade de falha, mas mesmo se eles conseguissem, eles se tornariam apenas os mortos-vivos de nível mais baixo. Garan, um mago de luz de 8º nível, realmente se tornou um morto-vivo? Se Garan não se tornou um morto-vivo, então como Zhao colocou as mãos no livro de ferro? No continente, Garan era um famoso mago da luz. Não era apenas porque ele estava no 8º nível, ele também era mais conhecido como alguém especializado em lutar contra magos negros. Contanto que Garan encontre um mago negro, ele o desafiará. Esses magos negros teriam apenas uma pequena chance de sobreviver uma vez que Garan os visse. Por causa disso, Garan ganhou um apelido, Black Magic Killer. Garan conseguiu vencer tantas batalhas que muitos magos negros o temiam. Além de ser um mago de luz de 8º nível, ele também tinha o livro de ferro, que podia selar muitos feitiços de luz. Muitos magos negros morreram por causa do livro de ferro. Zhao sorriu para Kun, então ele se virou para Green. Vá ligar para o Gama. Green fez uma saudação, depois se virou e saiu. Laura e Kun olharam perplexos para Zhao, mas Zhao apenas sorriu e não disse nada enquanto tomava um gole de chá. Logo passos foram ouvidos, e Green voltou com um morto-vivo atrás dele. Quando Kun e Laura viram aquele morto-vivo, ficaram atordoados. Viver em Outro Mundo capítulo 118, Pratos Especiais. Esta foi a primeira vez que Laura e Kun viram um morto-vivo tão estranho. Era um morto-vivo humanoide que tinha um esqueleto branco, quase transparente. Ele usava um lindo manto branco e segurava um cajado mágico branco. Não demorou muito para descobrir que este era o equipamento de um mago da luz. Um esqueleto branco não era digno de atenção. No entanto, os ossos desse esqueleto não eram simplesmente brancos, mas de uma cor cristalina que às vezes brilhava com uma luz sagrada. Este esqueleto era realmente digno de atenção.
Um morto-vivo que exalava um sentimento sagrado. Os deuses estavam vivendo no inferno. Laura e Kun ficaram atordoados com o esqueleto que estava atrás de Gren. Eles realmente não sabiam o que dizer para descrever este morto-vivo. Seu esqueleto era realmente muito estranho. Zhao olhou para as expressões dos dois. Então ele olhou para Nier que estava ao lado de Laura. Ela era uma pequena empregada com muito pouca presença, assim como Zhao era. A expressão em seu rosto não era a mesma de Laura ou Kun. Eles pareciam chocados, mas a expressão de Nier era mais de curiosidade. Sim, era curiosidade, não surpresa. Zhao não pôde deixar de pensar que Nier era interessante. Seus olhos eram puros, refletindo claramente os pensamentos dentro de sua cabeça, como um cristal puro. Esta foi a primeira garota que Zhao já viu que tinha olhos puros. Não se esqueça que Meg às vezes tinha um olhar malicioso. Mas os olhos de Nier eram puros, como se ela pudesse curar sua alma. Eventualmente, Zhao se recuperou e então sorriu para o esqueleto branco. Gama, cumprimente a senhorita Laura e o Sr. Kun. Como em uma tradicional cerimônia aristocrática, Gama estendeu suas saudações a eles como um cavalheiro. Ele foi tão gracioso que, por um momento, Laura e Kun esqueceram que ele era um morto-vivo e o cumprimentaram de volta. Depois, ambos se sentiram um pouco envergonhados com isso. Curiosa, Laura perguntou, Senhor Zhao, você quer dizer que esse morto-vivo era Garan? Ele não é mais Garan. No futuro, o mundo só o conhecerá como Gama, disse Zhao. Ok Gama, você pode sair agora. Gama curvou-se para eles, então se virou e foi embora. Laura olhou para as costas de Gama, então ela encarou Zhao. Senhor Zhao, que nível de morto-vivo é Gama? Zhao pensou sobre isso. Acho que ele está no 7º nível, mas não tenho certeza. Laura e Kun viram um brilho de choque nos olhos um do outro. Eles foram muito claros sobre o fato de que um mago negro transformar um homem morto em um morto-vivo de alto nível era muito difícil. Senhor Zhao, Gama ainda tem suas memórias de quando ele estava vivo? Kun perguntou rapidamente. Zhao balançou a cabeça. Não é assim. No começo, ele apenas se tornou um morto-vivo comum, mas então eu usei uma magia arcana que permitiu que ele se lembrasse de como lançar feitiços de luz. Embora isso tenha feito com que ele não fosse mais de baixo nível, ainda não ajudá-lo a recuperar quaisquer outras memórias. Laura e Kun realmente não entenderam como um morto-vivo poderia usar feitiços de luz. Eles realmente queriam saber que lei secreta Zhao havia descoberto. Ficou muito claro que muitos magos negros estavam procurando maneiras de transformar seus mortos-vivos de baixo nível em alto nível, mas depois de tantos anos de pesquisa, eles fizeram pouco progresso. Se aqueles magos negros soubessem que Zhao tinha uma maneira de fazer isso, todos ficariam loucos. Os dois olharam para Zhao, sem entender por que ele estava contando essa coisa importante. Mas então eles viram como Gren e Meg os observavam com um olhar determinado e, embora o rosto de Zhao estivesse coberto pelo véu de seu chapéu preto, eles podiam sentir que ele também os observava. De repente, Kun foi capaz de descobrir e disse rapidamente, por favor, fique tranquilo, Senhor Zhao. Nenhuma palavra do que vemos ou ouvimos vazará de nós. Garanto isso pela honra do clã Marquei. Laura rapidamente acenou com a cabeça, concordando com o que Kun havia dito. Zhao sorriu. Vocês dois realmente não precisam fazer tal juramento. Para dizer a verdade, embora eu possa aumentar o nível de um morto-vivo, só funciona sob condições precisas. É simplesmente impossível para outros aprenderem como fazer isto. Kun e Laura certamente não acreditaram nele, mas ambos assentiram. Depois disso, Laura acenou para Nier e a instruiu a sair da sala. Então Laura se virou para Zhao. Hoje, nós o incomodamos, Senhor Zhao, porque eu queria agradecer por salvar minha vida. Então preparamos 2 pequenos presentes. Espero que você os aceite. Logo, Nier voltou correndo enquanto segurava 2 caixas compridas. Um deles tinha uma túnica escura, que Laura tirou. Senhor Zhao, este é um manto de luar, que é um equipamento bastante decente para um mago negro. Dito isso, ela o apresentou a Zhao. Zhao levantou-se, olhou para o manto e acenou com a cabeça.
Então serei educado, senhorita Laura. Ele pegou o manto do luar e o deu para Green segurar. Quando Laura viu Zal pegar o manto escuro, ela não pôde deixar de se sentir aliviada. Ela então pegou a outra caixa longa e gentilmente a abriu, revelando um cajado mágico. Senhor Zal, este é um cajado mágico do elemento vento, mas porque foi encharcado no sangue de uma besta espiritual do vento, também pode fortalecer a magia negra. Espero que você aceite isso também. Zal riu. A senhorita Laura com certeza está determinada. Para ser honesta, este cajado não tem utilidade para mim, mas minha empregada é uma maga do vento. Eu tenho procurado por um cajado mágico apropriado para ela, então a ajuda da senhorita Laura acaba de vir na hora certa. Ele pegou o cajado mágico e o deu a Meg. Laura não achava que Zal daria esse cajado diretamente para o Meg, mas ela não disse nada sobre isso. Afinal, tecnicamente Zal ainda aceitava o cajado mágico. Meg tinha um rosto feliz enquanto segurava o cajado mágico do vento. Obrigada, mestre, disse ela a Zal. Zal assentiu com a cabeça e então se virou para Laura. Já que a senhorita Laura nos deu esses dois presentes, é claro que também não posso ser mesquinho. Devemos ir para a sala de jantar para o almoço. Por favor, sigam-me, senhorita Laura, senhor Kun e mocinha. Dito isso, ele liderou o caminho. Laura e Kun educadamente seguiram atrás de Zal. Logo algumas pessoas chegaram ao grande refeitório, onde o Meirin havia preparado o almoço. Quando Meirin viu Zal entrar, ela sorriu rapidamente e disse, mestre, a comida está pronta. Zal assentiu com a cabeça e disse, senhorita Laura, senhor Kun, jovem, por favor, sentem-se. Aqui não somos como aquela grande aristocracia, onde há regras demais. Todos nos sentamos juntos para comer. Embora Laura e Kun fossem um pouco contra essa curiosa prática, eles não disseram nada. Ambos se sentaram junto com Nier. Com a ajuda de Meg, Meirin trouxe as refeições para todos. A comida de hoje foi riquíssima, coelho assado com uns peixinhos de fogo, e legumes que tinham sido produzidos pelo espaço. Meirin fez de tudo para este almoço. Anteriormente, o clã Buda teve uma discussão que resultou nesta refeição para dar a Laura um gostinho desses vegetais, tudo a fim de promover sua cooperação para o futuro. Laura e Kun observaram os pratos na mesa. Além da carne de coelho assada, do peixe de fogo e dos rabanetes mágicos, havia também alguns vegetais que eles desconheciam. Não só isso, mas o método de cozimento também parecia um pouco especial. Logo todas as refeições foram servidas. Estes eram pratos muito especiais. Laura olhou cuidadosamente por cima da mesa, mas descobriu que não sabia que cozinha era aquela. Kun também estava franzindo a testa para os pratos. Para dizer a verdade, ele se considerava muito estudioso, mas a comida na mesa era algo que ele nunca tinha visto antes. Viver em Outro Mundo Capítulo 119, Cooperação, Parte 1. Kun balançou a cabeça, e Laura entendeu que ele estava dizendo que nunca tinha visto tais pratos antes, o que a deixou ainda mais curiosa. Zal viu o olhar no rosto de Laura e riu levemente. Venha, senhorita Laura, senhor Kun, senhora Nier. Experimente. Estas são as nossas especialidades. Então serei educado, disse Laura. Honestamente, esta é a primeira vez que vejo um peixe de fogo tão grande. A senhorita gosta de comer peixe de fogo, mas não esperávamos que pudéssemos comê-lo aqui. Senhor Zal, você tem muita experiência em criar peixes de fogo? Kun perguntou. Tentação. Todos sabiam o que Kun realmente estava pedindo, mas Zal não ficou bravo. Na verdade, ele estava esperando que eles cedessem à tentação de pedir. Na verdade não. Nós só viemos aqui para as fontes termais. Eu gosto de fontes termais, então ficamos, e criamos o peixe de fogo como uma reflexão tardia. Infelizmente, o ambiente aqui nos impede de criar muito. Não está aumentando muito. Kun e Laura não puderam deixar de se lembrar da grande quantidade de peixes de fogo que viram na vala da fonte termal. Havia um ponto em que a modéstia podia ir longe demais. Kun franziu a testa. Senhor Zal, posso tomar a liberdade de perguntar,
Você trouxe esses peixes de fogo de algum outro lugar? Porque eu me lembro da última vez que vim aqui para Stony Mountain. Havia muito poucos peixes pequenos de fogo nas fontes termais, mas agora eles são maiores e há muito mais. Mesmo se você estiver criando peixes de fogo, seria impossível criar tantos em tão pouco tempo. Laura sabia por que Kun estava perguntando isso. Zhao só veio para Stony Mountain não muito tempo atrás, então não havia como ele criar tantos peixes de fogo. A única explicação era que ele devia tê-los trazido de outro lugar. Mas onde? Talvez sua resposta diria a eles de onde ele veio. Zhao balançou a cabeça. Sinto muito, Sr. Kun. É um segredo. Ficou claro que ele se recusou a responder, como se estivesse dizendo, não vou te contar e você não vai descobrir. Imediatamente, Kun disse, sinto muito, Sr. Zhao. Eu estava sendo rude. Não se preocupe com isso. Zhao acenou e sorriu. Agora experimente nossos vegetais antes que esfriem. Laura e seu grupo pegaram educadamente suas facas e garfos, prontos para saborear os pratos na mesa. Ao contrário deles, Zhao não era nativo do continente Ark, então ele estava usando pauzinhos, já que não estava acostumado com garfos e facas. Desde que Meirin começou a aprender a fazer comida chinesa, Zhao usava pauzinhos. Gren e todos os outros acharam estranho, mas não disseram nada sobre isso. Antes, Gren dizia a Zhao para não fazer nada muito estranho, já que ele era um nobre, mas agora que Zhao tinha espaço, Gren raramente dizia qualquer coisa. De qualquer forma, eles viviam em Blackwast, então se você agisse ou não como um nobre, ninguém iria ver isso. Hoje em dia, se Zhao agisse muito como um nobre, isso não seria bom porque tornaria mais fácil detectar sua verdadeira identidade. No momento, Zhao deveria ser um mago negro. No continente, os magos negros eram uma profissão muito especial que era reconhecida por ter algumas peculiaridades. Se o mago negro agisse de maneira muito normal, ninguém acreditaria que ele era um mago negro. Laura e seu grupo notaram Zhao usando pauzinhos. Era feito de um galho de uma árvore frutífera, raspado com uma faca e polido até que sua madeira marrom avermelhada ficasse brilhante e bonita. Zhao não tirou o chapéu. Esse conjunto de roupa escuro era interessante porque o véu do chapéu podia ser ajustado. Assim você não precisava se preocupar em tirá-lo quando queria comer. Laura e Kun olharam perplexos para Zhao. Eles não sabiam por que ele estava comendo dessa maneira. Quando Zhao viu o olhar nos rostos dos dois, ele riu. Sinto muito. Por causa de alguns motivos especiais, não quero que outros vejam meu rosto. Dizer isso era pior do que não dar nenhuma explicação. Se Zhao não tivesse dito nada, Laura e Kun teriam presumido que comer com um véu era apenas mais um capricho dele. Mas graças ao que ele disse, Laura não pôde deixar de se perguntar, por que Zhao não quer que outras pessoas vejam seu rosto? Ele estava com medo de ser reconhecido? Ele era um criminoso procurado no Império. Mas Zhao não deu mais explicações. Afinal, hoje era apenas a segunda vez que ele se encontrava com Laura. Então Zhao não disse nada enquanto mantinha a cabeça baixa e almoçava. Vendo que Zhao não estava falando, Laura e Kun se concentraram em comer. Logo eles não se sentiram entediados porque as coisas que estavam comendo eram realmente deliciosas. Eles nunca haviam provado comida assim antes. Era completamente diferente do que você poderia encontrar no continente Ark. Laura tinha altas exigências quando se tratava do que comia. Quer se tratasse de métodos de cozimento ou ingredientes, ela era muito exigente. Parte do negócio da Marquet Company era a venda de vegetais e outros tipos de alimentos. Naturalmente, eles devem ter a capacidade de avaliar a qualidade dos vegetais. Afinal, os maiores clientes da Marquet Company não eram os plebeus, mas a nobreza. A coisa mais importante para os nobres quando se tratava de comida era que tivessem um bom sabor. Quando Laura fazia qualquer negócio relacionado à comida, geralmente ela mesma provava pessoalmente. No continente, seus métodos de cozimento não eram dignos de menção, mas a qualidade dos ingredientes era alta. Caso contrário, não haveria distinção entre vegetais comuns e vegetais mágicos. Além de aumentar o poder mágico,
Os vegetais mágicos também tinham um sabor muito melhor do que os vegetais comuns. Foi justamente por isso que Laura se interessou muito pela comida na mesa. Não só os métodos de cozimento eram bons, mas cada prato também tinha ingredientes de alta qualidade. No início, Laura nem quis experimentar o prato feito com rabanetes mágicos. Em sua opinião, os rabanetes mágicos eram um nível mais baixo de vegetais mágicos, então ela simplesmente não estava interessada em comê-los. Mas por educação, ela comeu um e descobriu que era o mais delicioso rabanete mágico que ela já comeu. O sabor era puro e nítido. Foi simplesmente o melhor. Laura não pôde deixar de se sentir surpresa. Ela experimentou todos os outros pratos e tudo estava delicioso. O mais importante foi o peixe de fogo. Ela já havia comido peixe de fogo antes, então este prato não deveria ser mais delicioso do que qualquer um dos outros que ela havia experimentado no passado, mas era. Estava tão bom que ela não conseguiu parar de comer 2 porções. A atmosfera ao redor da mesa era boa, com todos se divertindo muito. Terminado o almoço, todos voltaram para a sala. Meg e Meirin serviram uma xícara de chá para todos. Foi então que Zal se virou para Laura e disse: Senhorita Laura, sabe, se você não tivesse vindo até mim, eu teria ido vê-la. Laura ficou surpresa por um momento, sem saber por que ele iria querer conhecê-la, mas logo perguntou: o que posso fazer por você, Senhor Zal? Não é grande coisa. A senhorita Laura pode não ver, mas meu povo está lutando. Além disso, sou um mago negro, então é difícil ganhar dinheiro para minha família. Quero perguntar se a senhorita Laura pode me ajudar com isso. Laura ficou surpresa, sem entender o que Zal queria dizer. Embora os tempos em que esteve em contato com Zal fossem curtos, ela imaginava que ele era um homem um tanto arrogante. Seu orgulho era algo profundo em seus ossos. Essas pessoas provavelmente não se abririam com ela sobre sua falta de dinheiro e tentariam resolver seus problemas sozinhas. Foi então que Laura pensou imediatamente nas fontes termais cheias de peixes de fogo lá fora. O que você quer dizer? Laura perguntou. Ela ainda não tinha certeza de qual era a ideia de Zal. Quero sua cooperação em alguns negócios, senhorita Laura. Não sei se está disposta ou não. Os olhos de Laura brilhavam. Você está falando sobre vender aqueles peixes de fogo? Zal deu uma leve risada. Não, a quantidade de peixe de fogo é muito pouco agora. Só posso vender cerca de 100 por mês para você. Estou falando de outro negócio, rabanetes mágicos. Rabanetes mágicos. Bem, se você está planejando vender muito, então não há problema. Nós, da Marquet Company, podemos suportar isso. Laura tinha razão em dizer isso porque rabanetes mágicos não eram coisas preciosas. Ela acreditava que se Zal não estivesse vendendo muitos deles, ele não gostaria de conhecê-la. Zal olhou para Laura e disse: Senhorita Laura, gostaria de saber se você aguenta quantos rabanetes mágicos vou vender por mês. Quanto à qualidade dos rabanetes mágicos, basta prová-los. Ele colocou um rabanete mágico sobre a mesa. Notas do tradutor no final, acho que Zal quer que Laura prove o rabanete mágico em sua forma crua. Viver em Outro Mundo capítulo 120, Cooperação, parte 2. Laura olhou para o rabanete mágico branco. Ela não se lembrava de quantos rabanetes ela tinha visto antes, mas esta foi a primeira vez que ela viu um rabanete mágico de alta qualidade. Kun também estava dando a este rabanete mágico branco um olhar determinado, mas o que seu coração realmente percebeu foi Zal. Com apenas um aceno de mão, Zal fez o rabanete mágico aparecer. O que isso significa? Isso significava que Zal tinha algum tipo de item espacial. Itens espaciais não eram algo que pessoas comuns pudessem ter. Apenas algumas grandes forças no continente tinham itens espaciais. Por exemplo, em todo o clã Marquet, havia apenas um desses itens, que era uma bolsa espacial que o patriarca mantinha perto de seu corpo. Kun tinha ouvido falar que esta bolsa continha uma área espacial de 100 metros cúbicos, o que poderia ser considerado muito espaço. Itens espaciais não eram apenas equipamentos especiais,
mas também um sinal de seu status superior. Você não seria capaz de obter um item espacial se não tivesse grande força. Foi por isso que o coração de Kun não pôde deixar de se surpreender quando Zhao puxou aquele rabanete mágico do nada. Por causa disso, Kun confirmou sua crença de que Zhao certamente pertencia a algum tipo de grande força subterrânea. Caso contrário, ele não teria um item espacial. Kun agora estava mais determinado a cooperar com Zhao. Isso porque ele foi muito claro sobre a situação deles com o clã Marquei. Embora Kevin fosse o segundo herdeiro do clã, ele simplesmente não levantou suas próprias forças, então sua posição no clã era pequena. Eles precisavam de um aliado poderoso. Laura pegou o rabanete mágico da mesa e olhou para ele cuidadosamente, depois o colocou de volta na mesa. Senhor Zhao, você tem outros rabanetes mágicos dessa qualidade? Zhao sorriu. Eles são todos iguais, incluindo o tamanho. Por favor, fique tranquila, senhorita Laura. Quero que esta seja uma cooperação de longo prazo, não apenas um negócio único. Laura de repente se levantou e curvou-se para Zhao. Gostaria de agradecer ao Sr. Zhao por confiar em mim com esta proposta. Você agora se tornou um aliado oficial do clã Marquei. Zhao rapidamente se levantou também e estendeu a mão para Laura. Não, neste caso, uma aliança com o clã Marquei é impossível. O que me interessava era uma aliança com você, senhorita Laura. Laura ficou surpresa com o que ele disse. Na verdade, embora Laura tenha dito a Zhao que ele teria uma aliança com o clã Marquei, o que ela realmente queria fazer era pedir que ele formasse uma aliança com ela. No entanto, ela temia que Zhao não aceitasse isso porque sua força era muito pequena. Ela realmente não achava que Zhao proporia uma aliança com ela em vez de formar uma aliança com o clã Marquei. Isso encheu Laura de alegria, mas também levantou uma onda de dúvida em seu coração. Ela olhou para o rabanete mágico na mesa, que poderia ser considerado de primeira qualidade. Não importa com quem Zhao quisesse cooperar na venda desse rabanete, o outro lado daria a ele a melhor parte do negócio. Então, por que Zhao os escolheu para trabalhar? Porque o Sr. Zhao iria querer se aliar a mim. Você deveria saber que uma aliança com o clã Marquei lhe traria maiores benefícios, disse Laura. Eu só quero fazer negócios com você, senhorita Laura. Eu a conheço, mas não conheço o clã Marquei. Eu até ouvi dizer que suas grandes lojas intimidam as pessoas. Mesmo que sua força seja menor, se eu cooperar com você, eu não teria que me preocupar. Foi como Zhao disse. Ele tinha uma quantidade densa de peixes de fogo do lado de fora. Embora eles pudessem lhe dar muitas moedas de ouro, eles também se tornariam a raiz do problema. Se Zhao cooperasse com um grande clã, era provável que ele só conseguisse ossos difíceis de engolir. Percebendo isso, Laura disse, bem, não farei nada desse tipo com você. De agora em diante, serei seu aliado mais leal. Por favor, acredite em mim. Zhao sorriu. Se eu não acreditasse em você, senhorita Laura, então não estaríamos falando sobre isso hoje. Agora, por favor, me dê um número de quantos rabanetes mágicos você pode suportar por mês. Laura fez um cálculo rápido. Não posso comprar muito agora. Já temos um fornecedor de loja com quem colaboramos há muito tempo, então devo fazer alguns preparativos antes de podermos trabalhar juntos. Que tal eu enviar alguém para pegar um gin de rabanetes mágicos 3 dias depois? Apenas um gin? Zhao franziu a testa. Esse número era muito baixo, apenas o equivalente a 5.000 kati. Laura viu Zhao franzir a testa, mas pensou que era porque ele não tinha tantos rabanetes mágicos. Essa quantia é muito grande, Sr. Zhao. Zhao tinha um sorriso irônico no rosto. Você não entendeu, Dona Laura. Esse número não pode ser considerado grande, é uma quantia muito pequena. Quero saber quantos rabanetes mágicos todas as suas lojas compram por mês. Laura congelou por um momento, então seus olhos brilharam. Se estamos falando de todas as lojas que administro no Ducado de Purcell, então compramos cerca de 400.000 kati de rabanetes mágicos por mês. Se você puder fornecer rabanetes mágicos com a mesma alta qualidade que este,
Então eu pagarei 60 moedas de cobre por Cati. Você está satisfeito com isso, Sr. Zhao? Zhao assentiu. Estou muito satisfeito com este negócio. Posso assegurar-lhe, Dona Laura, que se precisar de 400.000 Cati por mês, posso fornecer totalmente essa quantidade, e cada um dos rabanetes mágicos será da mesma qualidade. Apenas certifique-se de ter o dinheiro quando for pegá-los. Laura pareceu chocada ao perguntar rapidamente, você está brincando, Sr. Zhao? 400.000 mesquinhos por mês não é um número pequeno. Fique tranquila, senhorita Laura. Eu lhe disse que esta será uma cooperação de longo prazo. Eu não mentiria para você, disse Zhao. 400.000 Cati por mês. Pegue-os e pague-me de acordo com o preço que você mencionou. Laura tinha um olhar de excitação. É um acordo. 3 dias depois, vou enviar alguém para pegar seus rabanetes mágicos e dar-lhe o dinheiro. Zhao sorriu. Não tenha pressa. Na verdade, há outro tipo de negócio que quero fazer com você. Dona Laura, você também vende óleo de fruta. Embora Laura tenha ficado surpresa, ela acenou com a cabeça. Isso é natural. O óleo de frutas é a mercadoria mais comum do continente. Está sempre em grande demanda. Embora você não consiga muito dinheiro por gato, os lucros não são pequenos. O Sr. Zhao também está vendendo o óleo de frutas. Zhao balançou a cabeça. Ainda não. Desta vez eu só quero pedir um favor a Dona Laura. Assim que você pegar os rabanetes mágicos, você pode usar um pouco do dinheiro para me comprar uma prensa de óleo. Eu tenho um grande número de frutas oleaginosas, mas não tenho ainda assim foi capaz de pressioná-los em óleo. Laura e Kun viram um brilho de compreensão nos olhos um do outro. Havia muito poucas áreas no continente dedicadas ao cultivo de oleaginosas. A maioria dos frutos oleaginosos foi colhida na natureza, devido à ausência de boas terras, que geralmente eram controladas por algumas pequenas elites. Quanto à nobreza, eles não entrariam nesse tipo de negócio porque ganhariam muito pouco. Zhao agora disse que tinha muitos frutos oleaginosos. Ele era uma pequena elite? Ah, não. Se ele fosse apenas uma pequena elite, ele não teria nenhum item espacial. Olhando para os dois, Zhao perguntou, isso vai ser difícil, senhorita Laura? Laura levou um susto, mas depois se recuperou. Não, não haverá dificuldades. Apenas me diga, que tipo de lagar você precisa? Vento, água ou animal? Zhao ficou surpreso por um momento. Ele realmente não achava que havia tantos tipos de lagares. Qual é a diferença? Há uma grande diferença para extração de petróleo, Sr. Zhao. Se você tem um lugar espaçoso, então a energia eólica é a melhor. Se você está perto de um rio, então a movida a água é o melhor. Se você não tem nenhum dos dois, então você pode usar apenas uma prensa de óleo movida a animais. Zhao acenou com a cabeça. Então ele pensou sobre o Blackwast. Era um lugar muito aberto, então uma prensa de óleo de vento funcionaria. Havia também o fosso com água corrente, então uma prensa de óleo de água também estava bem. E uma prensa de óleo animal também não era um problema. Ele tinha tantos mortos-vivos que nunca se cansavam e podiam trabalhar como máquinas. Qualquer um dos três parecia ser uma boa seleção. Mas depois de pensar sobre isso, Zhao anulou tanto a prensa de óleo eólica quanto a hidráulica. O Blackwast não era seguro. Você nunca saberia quando haveria um surto de bestas espirituais do pântano de Carniça. O castelo da Montanha de Ferro ainda não tinha capacidade defensiva. Mesmo que construíssem uma prensa movida ao vento ou água, ela seria simplesmente destruída. Ao descobrir isso, Zhao virou-se para Laura e perguntou, você entende esses 3 tipos de prensa de óleo melhor do que eu? Uma prensa de óleo movida a animais é fácil de manusear? Laura não disse nada desta vez e, em vez disso, olhou para Kun. Obviamente, ele sabia mais sobre esse tipo de coisa do que ela. Das 3, a melhor prensa de óleo é aquela movida a água. O vento é quase tão bom. Mas a prensa de óleo movida a animais é a pior. Isso porque você pode obter grandes volumes de óleo de uma movida ao vento ou água. Prensa de óleo,
e apenas pequenos volumes de uma movida a animais. No entanto, eles são mais adequados para manuseio e transporte, disse Kuhn educadamente. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.